vocês que são da psicologia, né? Eu falo vocês, por mais que a gente estuda como pedagoga como uma sub-área, vamos dizer assim, mas ou tem a negação. Não, isso não acontece comigo, não, imagina, né? Mas eu acho que ela leva a gente a abrir os olhos. Sim, né? E foi o que aconteceu, Paty, com o detetive. Não sei se vocês ficaram atentos com relação a isso. Sim. Com o detetive, o inspetor ali. O detetive que estava investigando, o policial ali que estava investigando. Teve um momento ali da série que ele foi até a escola, né? E aí ele avisou, ele mandou um áudio para o filho dele falando: olha, filho, né, estou aqui na escola, mas fica tranquilo, que só vou conversar com os alunos e tudo mais. E o filho dele é adolescente. Sim. Entendeu? É adolescente. E aí, no momento ali da série, ele tentou se aproximar, por quê? Ele percebendo já o comportamento de James com a família, ele deve ter pensado assim: eu estou nessa. Eu estou nesse barco. Exatamente. Eu estou errando em alguma coisa. Eu preciso verificar onde que é que eu estou errando, né? Aí ele chamou o filho dele para ir almoçar. Né? Daí, uma coisa que me marcou muito ali naquele momento, que o detetive, outras crianças, outros adolescentes, ele falava: pode falar, filho, o que está acontecendo? Pode falar, filho, o que está acontecendo? Só que com o filho dele... Fale o nome, ele falava o nome. Exatamente, ele falava o nome, né? Que era Adam do adolescente. Então, aí teve um momento ali que ele comentou, que ele disse assim, que ele acha que ele não serve para ser um bom pai do Adam. Uhum. Porque tudo que acontecia, ele delegava para a mãe. Porque, assim... Um dia o filho mandou um áudio, na verdade a série ela começou assim, né? Ele recebeu um áudio, o detetive recebeu um áudio do filho, e o filho falando que estava com uma indisposição, sentindo um incômodo na barriga, e que de repente talvez o pai falasse assim: não, filho, pode ficar em casa, então, já que você está sentindo esse incômodo, né? Só que aí o que o pai fez? O pai não respondeu. Sim. E posso, desculpa, só assim, porque manda, eu não queria... Manda. Se um filho está pedindo constantemente: pai, posso ficar em casa? Estou me sentindo mal. Que sinal que esse filho está dando para esse pai? Perfeito. Que sinal que está dando? Entende? Então, ok, a gente sabe que a adolescência tem aquela fase que estou com preguiça, mas para ouvir. Exatamente. Se permita ouvir o que é que está realmente acontecendo. Exatamente. Porque ele até comentou, só para concluir aqui, ele até comentou, o detetive, que ele prefere deixar para a mãe resolver no caso de um áudio que o filho não está passando bem, etc. Porque a mãe vai fazer o quê? Não, vai para a escola sim, porque eu sei o que você... Não é dor, não é nada que você está tendo, não. Vai para a escola. Só que o que o Adam estava fazendo? Tentando chamar a atenção do pai, para que o pai... Puxa, pai, me dê um pouco de atenção. Sim. Me olhe. Para de me julgar. Me olha com atenção, né? Eu tô aqui, eu sou teu filho. Então, me chama de filho também. Sim. Não me chama pelo nome. Sim, tanto que algumas vezes o próprio Adam tentava chegar no pai para explicar a situação que estava acontecendo, para esclarecer para ele o que estava acontecendo na escola, e ele não dava abertura. Até que o menino chegou e falou assim: pai, não está indo para frente, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Essas siglas, essas nomenclaturas significa isso. E aí a gente veio com um outro ponto, né, Ana? O ponto, assim, e eu me enquadrei nisso, porque, assim, nós mexemos muito com tecnologia, né? Sim. Então, assim, a gente está com o celular, a gente estuda sobre a tecnologia, sobre o impacto da tecnologia na vida social, principalmente na criança e na adolescência, tal, não sei o quê. Em compensação, eu não sabia os significados daquilo ali. Não sabia nem que existia aquela grupo que eles mencionam. Os Linceus. Eu olhei para o meu marido e falei assim: gente, a gente desconhece isso. Você olha um coração, que legal, é um coração. Que bonitinho, é um azul, é um vermelho, é um azul, um amarelo. Sim. Mas qual é o significado disso aí? A gente, quando lançou
essa série, né, é que começaram a falar do comprimido, disso, daquilo, mas até então era só um comprimido, era só um coração, era só uma dinamite, né? E legal, o legal é que bonitinho, vou mandar também, sem saber. E aí a gente pensa assim, olha a nossa... a gente é analfabeto, analfabetismo, né? tecnológico. Sabe que eu acredito que assim, não é bem, porque assim, na verdade, esses símbolos eles criaram como um código para eles. Sim. Mas não que isso realmente seja. Entendeu? Ele não é ali, esses emojis, na verdade, era assim, coraçãozinho amarelo. Eu lembro que eu até pesquisava sobre isso, porque geralmente eu colocava um coraçãozinho amarelo, que é carinho, sei lá, afeição pela pessoa. Mas isso, eles olharam dentro, acho que Líncios. Eu sei, mas isso não era aqui no Brasil. Agora, de repente, já deve estar, né? Sim. Mas foi algo que foi criado fora. Sim, Não me lembro. exatamente. Entende que eles usaram essas coisas aparentemente inocentes como um código para eles. Mas o que eu quero trazer à tona é que a gente não se atenta a esses detalhes. Que aquilo ali tem, né, a sua pontualidade ali, né, dentro do que você está falando, mas assim, às vezes a gente não se atenta a detalhes que fazem toda uma diferença. Tanto que o menino, ele pontua para o pai, você não está enxergando isso. Sim, ele falou claramente. E assim, vamos pegar, né, temas que já foram bem polêmicos, né, aquele da baleia, que também Sim, da baleia azul. Tinha os códigos internos e que os pais não estavam vendo, a família, né, vou falar pais, mas entendam responsáveis, né, e a gente às vezes está tão envolvido nas coisas e está tão inocente para algumas coisas e a gente não se dá conta, né? E o cara ali, vamos pegar o policial, ele é um perito. Ele é um cara especializado em fazer análise de ocorrências, de casos, e ele não estava se atentando a um detalhe crucial. Aquilo ali permeou, digamos assim, toda uma situação que a gente, né, não fica totalmente clara no filme. Eu acredito que essa série deva ter uma continuação e daí muita coisa vai se explicar, mas eu digo assim, às vezes a gente está tão envolto naquele dia a dia, então assim, que a gente só olha o coração como um coração, estou pegando isso como exemplo, né, a baleia como uma baleia, não sei o que como não sei o que, e tantas outras coisas, né, que a gente não via implícito das coisas. E que foi o próprio filho que alertou. Que chamou a atenção. Que alertou. E ele parou o pai dentro da escola. Lembra que eles estavam dentro da escola? Eles descendo a escada ali e o filho falou assim, o seu caso não está indo para frente porque você não entendeu. Você não entendeu o que está acontecendo. E ali eu falei, nossa, gente, né? Exatamente. É assim mesmo. E por atender muitos adolescentes hoje na clínica, todos esses códigos eu já sabia. Quando eu, na série que eu estava assistindo, e aí o menino, o Adam, falou para o pai da questão que ele não estava atento à questão ali do Instagram, eu pensei assim, será que ele vai falar dos códigos? Porque pela experiência que eu tenho na clínica, e os adolescentes que eu atendo, eles falam isso. Eles trazem isso para a clínica. Isso não contando assim, olha, pais, prestem atenção, observem o que seus filhos estão acessando nas redes sociais. Você pode ter certeza que teu filho ele vai ter 2 Instagram. Sim. Um Instagram é para, ou seja, a família está seguindo, irmãos, pais, tios, tias, etc. O outro Instagram, eles só adicionam quem eles querem. Sim. E é é como se fosse um Instagram particular, que pai e mãe não acessa, não tem acesso algum, e que os amigos, aqueles que eles querem do que grupinho, esteja do grupo ali, acessem. Então, os Instagrams secretos dos adolescentes são aqueles que eles mandam nudes, são aqueles que configuram os emojis como... Exatamente. Entende? Então, indicação de coisas. Sim, indicação de várias coisas. E olha o que aconteceu na escola. Eles acabam que postando absolutamente tudo, né? Nessa rede particular deles, que é o Instagram. Tá? Então, assim, pais e mães, prestem atenção a isso. Peguem o celular dos seus filhos, não tenham medo de fazer isso.
todo pai e toda mãe tem sim que verificar o que o filho está acessando. Então, entrem lá no Instagram do filho, você vai clicar lá na fotinho deles, e aí se aparecer uma outra conta, teu filho tem uma outra conta no Instagram. Sim, isso que a Andréia está falando é um alerta bem específico, sim, né? Bem específico. Porque se eles não fazem isso no Instagram, e isso é um outro alerta também, já que a gente está falando da série, porque isso perpassa também ali, eles têm no tal do Discord. Sim. Né? Eu não sei com quem que eu estava ontem, que falou assim, não, mas eu falo... Ah, uma paciente falou assim, não, mas eu falo com a minha amiga no Discord. Eu, oi? Eu falei, como assim? A gente não acompanha. Aí eu falei, como assim você fala no Discord? Porque nós já sabemos qual é o conceito dessa plataforma. Ou eles falam nos jogos propriamente ditos, né? Então, assim, é um alerta muito grande do que passou nessa série para os pais terem mais atenção a isso. E o que a Andréia falou dos pais terem que fazer isso, eu acredito que é um dos papéis cruciais, né? Porque já diz um dos grandes autores, né? Quem ama, cuida. Exatamente. E Samantha já fala isso, quem ama, cuida. Sim. Né? E assim, nós precisamos, a série, né? O ator dessa série, que faz o papel do pai, ele deu uma entrevista. E ele fala assim, o que mais me chamou a atenção é que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E nós precisamos, de fato, de uma aldeia inteira. Nós precisamos dos pais, nós precisamos dos avós, dos tios, das madrinhas, enfim. É uma aldeia, a tribo toda ali. É um alinhamento. A escola precisa estar próximo também, né? E até na nossa reunião, ontem com a Vera, nós falamos sobre isso. Que a escola ela tem que ser uma aliada da família e vice-versa, né? Porque se nós formos considerar... Os nossos filhos, sobrinhos e etc., eles passam mais tempo dentro da escola do que em casa. Nós temos crianças em tempo integral com 10 anos. Né? Então, assim, isso nós precisamos pensar também. E uma outra coisa que eu acredito assim, acho que a gente vai chegar um pouquinho mais. Tá. Uma outra coisa que eu acredito que é fundamental é entender esse processo do adolescer. Né, essa transição da criança para o adolescente, do adolescente, né, para o jovem. Então, é importante entender também como é que funciona, como é que é a mente desse adolescente, o que está pronto, o que não está pronto, o que ele é capaz e não é capaz, né, de fazer. Então, eu sempre procuro mostrar para os pais, né, atendo adolescentes, mas principalmente, inclusive os adolescentes. Minha área não é específica para adolescentes, mas como é da sistêmica, você acaba pegando, às vezes, a família toda, né? Que tem muitas áreas que são principais responsáveis pelo controle emocional, pelo inibitório, raciocínio, sabe, por você pensar nas consequências das suas atitudes, ela não está formada, gente. Exatamente. Ela não está maturada ainda. Então, isso é tão fundamental de pais e professores terem essa consciência, porque é aquela fase que, sim, seu instinto ele está mais ali aflorado, controle, né? Sem contar da questão hormonal, sem contar também desse processo que até então era uma criança feliz, né? Digamos, falando assim, dopamina a mil, grita e brinca, não tem responsabilidade, a responsabilidade é brincar. De repente entra na adolescência. Opa, agora a situação mudou. Agora eu tenho mais responsabilidades. Agora quem é que vai fazer por mim? Quem sou eu? Entende? Então, quanta coisa está acontecendo na mente desse adolescente. Né? Então, quanto essa transição é dura para ele. Né? Então, é algo assim que é necessário também olhar para isso, entender esse momento, mostrar. É por isso que nós, assim, profissionais, né, tanto professores, psicólogos e os pais também, né, se conscientizar que não vem, eu sempre digo, não vem com um manualzinho. Não. Mas a gente tem que ir em busca. Não nasci sabendo, mas tem recursos, aonde eu vou procurar ajuda? Tá difícil, eu não estou dando conta, quem pode me ajudar? E hoje tem muitos recursos, né? Independente, assim, às vezes até da questão financeira, né? Tem tantas faculdades, tantas escolas, tantos grupos que podem ajudar nesse processo. Mas sabe, Vera, talvez você perceba isso na clínica também. Isso é algo que eu percebo muito, né? Então, vamos supor, acho que foi que há 2 semanas atrás, uma família me procurou,
que eu fui indicada para trabalhar com o filho, né? Aí a família disse assim: nossa, mas em hipótese alguma eu imaginava que fulano estava em sofrimento, desse jeito, que estava em sofrimento. Por quê? Porque geralmente a família ela tem uma visão diferente do filho, não é? Do filho ou da filha, ele vai ter uma visão diferente. Vamos supor, um filho que é quietinho, que é tímido, fala pouco, porém ele está apresentando alguns comportamentos na escola. Isso quando a escola identifica e fala para a família assim: olha, família, busca uma ajuda psicológica para o teu filho. Ele está precisando, ele está apresentando tais e tais e tais comportamentos que uma ajuda psicológica vai assim cair como uma luva nesse momento, né? E a família se assusta e fala: mas como? Como que meu filho ou minha filha está passando por determinadas situações? Então, atualmente, eu estou atendendo um paciente, ele tem 15 anos, só que a família é permissiva, ao extremo de uma permissividade que vocês não fazem ideia. É um adolescente que veio através de uma adoção, foi adotado pela família, e a família sempre deu de tudo para esse adolescente. E com essa questão da tecnologia, das telas e tudo mais, o adolescente entrou num quadro mais depressivo. Por quê? Pela questão permissiva da família, a falta de falar não, a falta de um diálogo mais aberto e centrado na pessoa, a falta de carinho, atenção, a falta de... tem muitas famílias que julgam o filho, né? Julgam, o filho vai ser julgado ali. E o que o filho não quer? Esse julgamento. Ele não está querendo esse julgamento. Ele quer que a família entenda o que está acontecendo, né? Então, é uma situação bastante séria essa, que atualmente eu observo na clínica, que é a a ausência dos pais no controle emocional ou na busca por entender o que o filho está passando. Mas aí você pode pegar, inclusive, né, voltando para a série, quando o pai fala, ele teve um pai violento. Então, o que ele queria? Não. Tudo que eu não vou fazer é ser violenta com o filho. Então, com meu filho. É o que a gente sabe, né? Que ou repete o padrão, ou ele vai ser violento tanto, ou ele simplesmente vai fazer o anula. caminho oposto. O caminho então, oposto. Com meus filhos, eu não vou ser assim. Eu tenho um laboratório em casa, né? Então, eu tenho um menino de 10 anos, vai fazer 10 anos no final do ano, a Ana conhece, né? Uhum. E tem algumas situações que eu já vivenciei com ele, né? Que até uma delas, a Ana, veio me ajudar, que ele estudava numa escola e toda manhã tinha um problema que ele não queria ir para a escola, né? Ou ele tinha dor de barriga, ou ele não queria, E eu falei, não, peraí, criança não quer ir para a escola. Eu com 30 anos de pedagogia, né? Atuando dentro do ambiente escolar. Se eu errar com meu filho, né? Claro que sou permissiva a erro, claro, né? Mas aí liguei para a Ana. Tive uma reunião com a escola, não gostei do que eu escutei, porque a escola me passou uma criança totalmente diferente daquilo que eu vejo em casa. E assim, não é essa questão de que você falar, a criança tem um comportamento aqui na escola. Eles diziam que o meu menino era altas habilidades? Não. TDAH. Ele era TDAH. Só que assim, meu menino é muito quieto. Meu menino, se eu trouxer ele aqui, ele vai sentar ali, vai pegar o celular dele ou qualquer outra coisa e ele vai ficar quietinho, né? E ele fica quieto. Mas por desencargo, né? Chamei a Ana Regina, falei, Ana, vem jantar aqui na minha casa que eu quero que você observe meu filho. Uhum. E a Ana, né, foi lá, observou tal e concluiu que, claro que a Ana falasse, Paty, olha, tem alguma coisa que a gente precisa investigar, mas realmente não tinha. Tem uma indicação de altas habilidades que eu ainda estou segurando por questões pessoais e tal, mas aí comecei a identificar algumas coisas que a escola era permissiva.
Criança que não está ocupada, que é deixada sem fazer, arranja o que fazer. Ela vai fazer. Ela vai arranjar o que ela fazer. E uma criança que estava no período integral. Então, eu colocava ele, chegava com ele às 7h30 da manhã e só tirava ele 5h30, 6 horas da tarde do colégio. Então, o almoço era como queria, fazia o que queria, na hora que queria, e ele vivia largado na escola. Uma escola, né, que tirei ele da escola. Hoje, meu menino acorda sem nós chamarmos ele, porque ele gosta de ir para a escola. Que legal. Né? Ele gosta. Então, assim, me leva a crer que tinha problemas dentro da escola. Então, esse é uma questão, né? E outra questão, assim, que a gente observa é que a gente, muitas vezes, tira da criança algumas coisas e não diz o porquê. Sim. Né? Então, e eu lá na minha casa sempre adotei uma postura de explicar para o meu filho até certo ponto. Depois, como dizia Isamitiba, eu sou mãe, né? E aí eu e meu marido, a gente tomava a decisão hierárquica da coisa e ponto final. Quando ele era menor, estava na fase do tal do Lucas Neto, né? Que era aquele youtuber ali, né? E eu era crucificada porque eu deixava meu filho assistir, né? Acho que até falei numa outra coisa lá, numa outra... Não poli da cadeira, né? Não. Mas eu chamei o meu filho e chamei ele e falei assim, olha, assisti, peguei quando as pessoas, né, colocaram, eu assisti os filminhos lá e vi que não tinham coisas que fossem desabonasse o meu filho estar assistindo. O que eu não gostava, que ele gritava muito e achava que ele tinha palavras que não eram condizentes com a idade. Era o meu maior problema. Chamei meu filho e disse, filho, olha, assiste assim, acontece X, Y e Z, só que você assiste e não reproduz, certo? Você não vai falar isso pro amigo, pra vovó, pro papai, pra mamãe, você não vai falar, isso aqui é a coisa dele. Uma hora meu filho, óbvio, né, de assistir, começou, falou, chamei meu filho de novo, você lembra o que a mamãe falou? Não pode falar, não pode isso, não é? E eram coisas assim, seu burro, né? Então eram palavras um pouquinho mais pesadas para uma criança de 5 anos. Se você repetir, acabou o Lucas Neto. O que acontece? Tive um papo assim, como estou falando para vocês. Se não mudar, não assiste mais. Bem Patrícia de ser. Bem Patrícia, né? Ponto final. E o meu filho nunca mais repetiu. E aí eu entro numa questão do filme. Porque assim, se ele tem idade para ter um celular e assistir determinadas coisas, ele também tem entendimento para saber o que é certo e o que é errado. E eu tenho que mostrar isso para ele. Tá? Eu, como mãe, tenho que mostrar, porque senão ele pega qualquer referencial. Sim. Então, olha, filho, isso aqui é certo e isso aqui é errado. Certo? E aí, o que eu trago isso para a série? Ele não era criança para ter internet, para sair às 10 horas da noite, para determinadas coisas. Mas ele era uma criança quando o oficial dizia assim, para pagar as consequências. Deixa eu fazer a revista íntima dele, deixa eu questionar tal coisa. Então, a ambiguidade da coisa, né? Então, ele está pronto para ver um filme que daí entra na questão de, tipo, ele é homem, ele, né, ele tem isso, N questões que envolvem o processo, mas ele é uma criança quando ele tem que assumir a responsabilidade. Exatamente. E foi exatamente isso que eu conversei agora mesmo com a Patrícia e com o Marcos na hora do almoço. O Marcos é o esposo da Patrícia, né? Então, assim, trazer, né, essa questão. Então, assim, não botar a criança em patamares diferentes. Se eu achei que ela tem condições de ter um celular, ela também tem inteligência para entender determinadas coisas, só que eu tenho que mostrar. Exatamente. O que acontece? Os pais, a idade do Jamie, 13 anos, né, da série, 13 anos. Sim. E o que os pais pensam de um filho de 13 anos? É uma criança. É uma criança. É meu cuticute, meu Dudu, né? É uma criança. Então, assim, acham que ele não vai ter atitudes e consequências, né? Como traz a série ali, as consequências diante de tudo aquilo que aconteceu, chegou ao ponto dele fazer xixi na calça. De medo das consequências. Por quê? Porque a polícia foi até a casa, bem dizer, invadiu a casa. Invadiu. Né? Foi o trabalho ali da polícia. E aí as consequências, a
desapareceram, né? Então, agora eu vou ter que ser homem o suficiente, com 13 anos, por mais que os pais pensam que é uma criança, na verdade, 13 anos é uma fase da adolescência crucial ali, que a Vera já tinha comentado, mas aí os pais vão também se assustar. No entanto, que a série, ela traz momentos ali da invasão da polícia, que o pai e a mãe, eles ficaram horrorizados, porque a polícia entrou e pediu para aonde estava, onde que está o fulano, onde está o teu filho, né? E nesse gancho que a Andréia falou ali, é exatamente isso. O papel daquele pai, né, do ator lá, ele estava em negação o tempo todo, como se ele soubesse. E assim, uma das coisas é que os pais, eles não têm controle de nada do que os seus filhos fazem por trás da internet ou pela frente da internet também. O que eu quero dizer é, seja na internet ou não. Né? Então, por isso que essa orientação familiar, essa orientação escolar, ela é crucial. Até no momento em que ele já estava preso nos questionamentos e tal, ele dizia assim, eu não fiz. E o policial mostrava para ele, não, mas como que você não fez? Se aqui está a foto. E era a foto dele lá. Então, assim, não, mas eu não fiz. Né? Mas calma, se está aqui, ó, está aqui. Mas, como que você não fez? E veja só, né? O pai, a família, ela achou a atitude da polícia, que eu acho também, né? Que foi assim, invadiu, foi uma agressão ali, né? Do que você olha, tudo. Porém, e as atitudes do pai? Exatamente. Então, assim, a polícia, quando entra e invade, ela tem uma percepção, mas, assim, será que aquilo ali foi tão grave quanto a atitude de um pai? Sim. Né? Será que a forma como o pai tratava a mãe, como é que a forma como o pai tratava ele, né, ali até de forma como a gente conversou antes aqui do programa, de impor determinadas atividades que a criança não tinha, né, no começo da sua fala, não tinha o gostar. Isso também é uma agressão que vem disfarçada, mas que também fere um poder, alma, né? A Vera queria falar. Ela fere. E assim, o pai, eles estavam tão fechados que estava acontecendo uma outra agressão com a filha. Sim. E eles, por 13 meses, e ele não estava percebendo. Até que a filha fala, mas e você? Pai, eu estou sofrendo na escola porque eu sou a irmã do fulano. Sim. Né? Então, assim, veja, os olhos estão fechados e o olho não abre para uma grande coisa, para outras coisas, né? Que estava envolvendo a mulher que estava sofrendo, a filha que estava sofrendo, as falsas atitudes ali para tentar mascarar uma situação, né? Ida no cinema, comer uma pipoca. Gente, aquilo ali era para mascarar uma realidade que estava posta, né? Tanto que quando a menina liga e ele fala, pai, eu tô te ligando para te dar os parabéns, o chão abre e a família inteira cai no buraco. Sim. Né? Então, assim, até que ponto a gente só olha a agressão pelo olhar do outro? Né? O que eu tô fazendo na minha casa que eu também estou agredindo para que meu filho tenha uma reação como essa? Fala, Vera. Eu gosto sempre de pensar... não, é o nosso papel, né? Como profissionais da área da saúde mental, o nosso papel nunca é julgar, e sim tentar entender os motivos pelos quais a pessoa age da maneira como ela age. E assim, naquele pai, a leitura que eu fiz é que assim, foi um pai que reprimiu, né, os seus sentimentos durante muito, muito tempo. Tanto que quando ele fala, né, que o pai era violento, que quando a filha fala de presente, fala assim, nossa, não sei nem o que é isso, não ganhava nem uma laranja, alguma coisa assim nesse sentido. Então, imagine o quanto essa pessoa foi guardando esse sentimento. Ele nunca teve oportunidade, talvez, de ser, né? Entende? De trabalhar aquelas questões. Então, aparentemente... Né, na série aparecia assim, um pai, né, de certa forma, amoroso, porém ele tinha suas questões que em certos momentos não dava conta de segurar. Tanto que a mãe comenta que o filho puxou o pai. Ele tinha características, sabe, ela até usa um termo, era briguento, alguma coisa assim. Então, no meu ver, esse filho já tinha uma predisposição, assim como o pai. Porém, o pai
do pai era violento, ele tentou segurar aquilo. Exato. E não externar a sua violência. Porém, não foi trabalhado aquilo. O filho tinha essa predisposição, mas aí, diante de todo o contexto onde ele estava ali, né, a escola, o bullying, os amigos, e com detalhe, gente, por que sempre vai mais para a conotação sexual? Meu Deus, esse adolescente está no auge, entendeu? No auge dos seus hormônios. Então, além de todas essas questões que a gente já levantou aqui, né, é algo assim que está ali, que digamos assim, é estimulado. Então, naquele contexto, a gente, de repente, eu posso até ser muito julgada por quem nos assistir, mas, de verdade, eu vejo muitas vítimas ali. Sim. Vítimas. Entendeu? Vítimas de todo um processo. Eu concordo com a questão da vítima, né? Mas aqui a gente quer, eu acho que no nosso papo, né? Nessa nossa conversa, é abrir os olhos para que observem determinados comportamentos e que não considerem aqueles comportamentos como normais dentro de uma... Vamos supor, o pai era briguento, então o filho é briguento. Poxa, mas se o pai é briguento, o filho é briguento, vamos olhar para esse briguento do filho, já que não olharam para o pai, para que a gente evite situações lá na frente. Se for só um briguento, que bom, legal, aquilo acaba ali. Só que pode vir com outros transtornos que levam a essa atitude, que foi, né, o homicídio daquela forma, e que daí não tem como voltar. Sim. Sabe? Eu também acho que me coloco nessa situação de julgar, porque às vezes eu tenho um olhar um pouco mais assim, tipo, enfático, mais enfático da coisa, né? Mas eu acho assim que às vezes a gente fecha os olhos para as coisas que a gente não quer ver, mas que eu posso estar olhando. E isso é para tudo, é para família, é para doença, é para... Às vezes você tá com aquela dor de estômago, você... Ai, não, é só uma dor de estômago, ai, eu comi uma coisa, ai, eu bebi não sei o quê. Aí quando você não se aguenta mais, que você vai procurar, e você descobre uma coisa maior. Que é maior. Então, assim, o que eu peço, né, assim, para as pessoas, frente a essa série, é que não deixe pequenos detalhes do dia a dia serem julgados só como normais, sabe? Sim. Uma normalizar mas só aí que tá, novamente trago pela questão, né, do consultório. O quanto a gente percebe que pessoas, depois de uma certa idade, que elas se conscientizam, meu Deus, como que eu não enxergava dessa maneira? Não tinha essa capacidade. E com uma idade já, né? Exatamente. Gente, a maioria dos meus pacientes, assim como eu tendo jovem, mas a maioria é 40, é 30, 40, 21. Entende? Assim, eu nunca vi essa situação por esse ângulo, entende? Então, isso precisa ser estimulado. Você precisa estimular as pessoas a olhar, a ter uma percepção diferente. Caso contrário, cada um aqui vai ter um olhar baseado na sua lente. Sim. Naquilo que, sabe, naquilo que ela aprendeu, naquilo que foi, de repente, estimulado durante o seu processo, né? Durante as suas experiências. Então, muitas vezes, aí a gente pode trazer até para a questão de cultura. Né? Então, aquilo que de repente é certo para uma cultura não é para outra pessoa. Nossa, mas como? Como assim? Sim, na minha educação, na minha cultura, isso é certo, na sua não é. Então, como é difícil esse olhar, né? Essa abertura para esse olhar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, e aí a gente, né, já coloca também para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também, que a nossa função aqui agora é realmente tipo destrinchar a série, né? E nós entendermos de um olhar profissional o alerta que esses pais precisam ter, né? Até mesmo ontem na reunião com a Vera, eu estava falando assim, Vera, mas ele negava, né? Ele negava, não fui eu quem fiz. E daí a psicóloga numa hora falava assim, mas você gostava dela? Daí ele falou assim, eu gostava, não amava, mas eu gostava. E você fez alguma coisa com ela? Não fiz. Tá, mas você tocou no seio dela? Toquei. Alguém mexeu na sua parte genital? E você gostou?
Aí depois ele falou assim, não, mas não fez. Então ficou no imaginário? Era real ou ficou no imaginário? O que aconteceu ali? Né? Então é como a Vera falou, é um adolescente que está num turbilhão de emoções e nós sabemos do lado de cá, e as meninas, a Vera e a Andréia podem explicar melhor, que nessa fase eles perderam um pouco aquela identidade de criança, e dói você perder uma identidade, né? Para construir uma adolescência, tipo, então quem sou eu? Exatamente. O que eu posso fazer? Se eu fizer isso, será que meus pais vão responder? Mas não tem, né? O nosso córtex frontal ali, na adolescência, ainda está sendo construído, o controle inibitório ainda não está totalmente, né? Então, claro, tem uma série de questões, mas que é o que a Patrícia falou. Ele é grande para sair às 10 horas da noite, ter um celular, mas ele é pequeno para responder por aquilo que as evidências mostram que foi ele que fez. E hoje eu estava conversando com meu pai, inclusive, em alguns momentos a gente tem algumas conversas e ele falou assim, nossa filha, eu não tinha pensado desse jeito. Eu falei, pai, mas o senhor tem 71 anos. Ele falou assim, mas eu não sou perfeito. Ele falou assim, eu não tinha pensado nisso. E era uma coisa assim simples, não era nada grave. Eu falei, pai, mas está aqui na sua frente. Aí ele falou assim, mas apesar de eu ter envelhecido, ele falou hoje para mim até, ele falou assim, apesar de eu saber que eu envelheci, não significa que eu sei tudo. Perfeito. Né? Ele falou assim, então você está me mostrando, e ele falou assim, eu fico feliz de saber que você está me mostrando. Né? Então, assim, muitas vezes aquele pai também, ao querer ir para o cinema, ao querer ir não sei para onde, ao querer mudar de casa depois daquele episódio da escrita no carro, né? Ele, o que ele queria? Fuga. Ele queria sair daquele processo. E daí é quando a filha chega e fala assim, pai, não vai adiantar, porque eu já estou sendo ocupada por eu ser irmã dele. O senhor, por onde for, alguém vai saber do caso e você é o pai dele. Então, assim, vamos viver o que a gente tem agora aqui e enfrentar. E aproveitando, né, que você está falando, de assumir as consequências, também é algo tão delicado. Assumir as consequências, prendendo um adolescente. Não só, acho que aqui o foco é o adolescente, mas no geral. Essa instituição para que ele foi, ele vai sair melhor? Ele se nós trouxermos para o Brasil. Sim, ele vai realmente ser digamos, uma instituição de reeducação, de reinserção desse adolescente na sociedade? Não, infelizmente não. Nem entramos nisso, né? Com detalhe, olha digamos, uma fala na série também de um dos policiais que cuida ali. Embaixo, ele falando com a psicóloga, é verdade. Temos uma sala de tortura. Entende? E como diz assim, com o aval de alguém. Dos governantes. Gente, isso, para mim, sério, é algo assim tão pesado, né? Exatamente, é pesado, porque você pensa, meu Deus. É que a qualquer momento, inclusive, o Jamie, ele poderia estar nesse local sendo torturado também. Exatamente. Sim. Né? Porque naquela instituição era permitido isso. Sim, eu lembro, na época da minha formação, nós tínhamos uma disciplina que era a justiça restaurativa. Aí sim, se isso realmente funcionasse, seria perfeito. É a pessoa arcar com suas consequências, porém trazendo essa pessoa para a consciência. Se não é uma pessoa realmente um psicopata, uma pessoa que não tenha, digamos assim, conserto, mas se é uma pessoa que teve, diante digamos, do mundo, né, do ambiente onde ele estava, que foi estimulado para isso, tem como você resgatar esse adolescente. Sim. Eu acredito muito que tem como resgatar, seja um adolescente, seja um adulto, porém teria que existir verdadeiramente um programa de uma justiça restaurativa. Agora, o que acontece? Não, na verdade, nós nem entramos nesse assunto, né? Porque, pelo menos aqui na nossa cultura, no nosso Brasil, nós não temos isso, né? De fato, o que acontece são as pessoas pagando pelas suas consequências e em algum momento saindo para pagar depois de novo, porque não existe uma reeducação, uma reinserção numa sociedade para que aquela pessoa
veja que o que ela fez, o que ela cometeu realmente foi grave, foi tudo, pagou já pela pena, né? Já teve a penalidade, agora vamos para uma outra parte que é a reinserção. Isso não acontece, infelizmente, né? Mas, por exemplo, para o Jamie, o que seria oportuno para ele, né? Porque a série acaba ali, não nos deu a possibilidade de saber o que vai acontecer, né? Mas, assim, existe uma possibilidade de ele ser julgado, de ele pagar por aquilo, ok, a vida da menina não vai voltar, infelizmente, como muitos casos na vida real acontecem, mas e aí, a partir de agora? Porque é um adolescente de 13 anos, e agora? O que se faz? Pois é, e ele estava tentando o tempo todo, né, isso é bem importante que os nossos ouvintes estejam atentos. O Jamie, por ser uma criança mais quieta, uma criança ou adolescente mais quietinho ali, o que ele estava tentando chamar a atenção? Eles querem... O que o adolescente quer ser, gente? Me fala. O que o adolescente ele quer ser no meio dele, no meio ali escolar com os outros colegas? Fazer parte, pertencer. Exato, ele quer ser popular. O tempo todo eles questionam sobre mas era popular, mas é verdade. Era popular. Na minha época não tinha isso, mas hoje não, eu quero ser o popular, ou fulano é o popular. Né? Então com isso, verdade. Exato, e com isso, o que acontece? Quando o adolescente ele percebe que ele tem poucos amigos ou que ele não tem quase nada de amigos, ele entra num quadro de ansiedade e depressão. Por quê? Porque eu não tenho amigos. Andréia, eu não sou popular. Isso faz tanto sentido, demais, né? Na clínica. Então, agora eu pensei num caso, sabe? Fiz até relação... Porque eu falei assim, tá, mas meu querido, você não pode convidar um colega seu para ir na sua casa? Não, porque eles não querem ir. Isso. Tá, mas na escola você não tem como brincar com seus amigos, né? Curtir a hora do intervalo e tal. Mas a gente fica na sala. Tá, mas final de semana o que você faz? Nada. Eu fico jogando. Tá, mas você vai na casa de alguém, você... Não. Convida alguém para vir na tua casa? Não existe. E é computador. Então, não existe esse entrosamento, sabe? Esse pertencer de algum grupo. E aí, será que não teria que ser a escola para ajudar, isso, promover, né? Exatamente. Mas de repente a gente sabe que já se formam os grupinhos. Isso. E tudo bem, gente, tem aquelas questões que você tem afinidades mais com o outro. Normal. Não tem problema. Mas de repente de despertar talvez essa possibilidade nos trabalhos, trabalhos em equipe, não precisa ser sempre com a mesma equipe, vamos fazer um rodízio, entendeu? Rodízio. Oportunizar, conhecer, porque às vezes pode ser que essa criança esteja ali, olha, aparentemente não simpatizei com alguém, mas de repente você se aproxima e pode perceber que existem afinidades. E quem sabe sair dali, não necessariamente na escola, mas sair dali e falar, poxa, a gente pode ser amigo fora da escola, mas promover, entendeu? Perfeito. Vera, olha só, isso que você está falando me vem em mente, assim, com muita clareza. Eu sempre faço reuniões com as escolas, né? Por conta do paciente que eu estou atendendo, então, dependendo da demanda que está acontecendo ali, eu vou até a escola, da mesma forma que a Ana também faz, de ir até a escola conversar. Eu faço uma reunião com a escola, para a escola tentar mudar a postura dela diante do meu paciente que eu estou atendendo, óbvio. Porque, assim, se eu percebo que o meu paciente ele está tendo muita dificuldade na escola de entrosar, fazer novas amizades. Andréia, mas num trabalho lá que a professora pediu, eu sempre faço com fulana. Eu falei assim, mas o professor, em sala, ele não chega a fazer um rodízio ali das equipes, né? Tem uma dinâmica, eu por ser da área da educação também, eu tenho uma formação acadêmica em pedagogia, então eu tenho essa experiência, né? Então, assim, tem uma dinâmica que faz em sala que o professor deixa, por exemplo, chega em sala, está todo mundo ali nas suas carteiras e o professor vai falando para o aluno e vai falando assim, olha, você vai marcar que número que eu vou falar para você. Então, ele vai falando assim, você é 1, você é 2, você é 3, você é 4. E ele faz dessa forma na sala toda. E aí, todo mundo fica assim, mas por que será que ele está falando que eu sou esse número, né? Aí o professor vai falar assim, olha, todo mundo que eu falei número 1, que você gravou como número 1, vem aqui nesse cantinho aqui.
todos os números 2 nesse cantinho, número 3, número 4. Ou seja, o professor, ele está separando as panelinhas, certo? Ele está separando as panelinhas e aí ele está fazendo também que aquele estudante que é meu paciente, que está tendo problemas numa interação, que ele consiga se interagir, que ele consiga fazer novas amizades. Então, assim, nessa reunião que eu faço com as escolas, eu pergunto para a escola, mas o que a escola está fazendo diante dessa situação? Às vezes a escola, gente, não sabe nem que o paciente está passando por determinadas situações. Entende? Então, assim, aí com a reunião que é feita, eu já tive caso de escola particular, escola conceituadíssima aqui de Curitiba, falar assim, nossa, mas eu não estava nem sabendo que fulano estava tendo esses problemas, a família não chegou nem a relatar isso no momento de reunião ou algo parecido, né? Então, assim, o psicólogo ele vai fazer essa ponte com a escola e alertar também a escola. E eu cobro a escola e falo, o que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo o meu papel aqui como psicóloga. E você, na escola, o que você está fazendo? Entende? Então, eu peço uma devolutiva para a escola e agendo uma próxima reunião para falar. E aí, como é que o tal fulano na escola? Ele está conseguindo se interar com outros alunos, está fazendo novas amizades e assim por diante. E às vezes a escola até está vendo, né, no caso da série em si. Gente, estava nítido quantas situações ali claríssimas de bullying. Deixa pra lá, deixa ele sossegado. Não. Exatamente. Não. Antigamente, isso até, sabe, não se trazia à tona. Mas hoje, o quanto que tem se relatado, quantas tragédias acontecendo, não só da série, mas relatadas, né, diariamente, né, nos noticiários, mas a própria, por conta de bullying. E ainda não se enxerga. A pedagoga na série, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte aí, mas a pedagoga, quando o inspetor, o detetive, ele disse assim, que a situação era que o detetive e a policial, eles não tinham se prestado muita atenção na questão do Instagram, que estava acontecendo, a questão do bullying no Instagram. E a pedagoga disse o quê? Nossa, mas a gente não sabia que estava acontecendo isso. Sim, é que, na verdade, assim, né? A gente entende que a escola ela tem um papel crucial dentro de alguns processos, né? E dentro de ter estratégias para fazer integração, trabalhar questões socioemocionais e uma série de coisas. Porém, a escola ela não dá conta de abarcar, né, abraçar tudo ali que acontece dentro de um contexto. Porque se ela pega uma série de coisas, a função essencial da escola, que é ensinar, ela acaba ficando secundária. E assim, a escola ela não trata ela trata uma turma que às vezes tem 15, às vezes tem 20, 30, e tem escola tem 30, 40 e assim vai. E o nosso sistema hoje, né, ele é um sistema assim, que a cada 50 minutos entra um, sai outro, né, para adolescentes. Já que a gente está tratando da série, a gente tá falando. E o professor, ele, às vezes, ele não tem nem esse... O professor entra, pegar um professor de, sei lá, artes, entra uma vez na sala e só vai entrar daqui. Ele nem só nem semana seguinte. Só semana que vem. E ele tem tanta hora de atividades com outras turmas e tudo. Então, a escola, ela acaba perdendo a oportunidade de fazer um trabalho melhor por uma série de coisas. Só que a gente tem que entender também que uma caminhada de 13 anos, ela não vem só por conta de um processo que está dentro da escola. Ele vem com um processo familiar, um processo que foi se acumulando, né, de outras gerações, de uma série de coisas e que culminou. Na série em si, a gente vê uma escola problemática. Sim. Uma escola problemática. Demais, eu falei assim, quando o cara entra numa sala, tá assistindo filme, aí quando ele entrou na outra sala, tá assistindo filme, as crianças estão ali toda virada, então a gente também tem uma escola que tem um problema. O fato dela dizer que o menino tem uma nota boa, mas ele apresenta um problema, porque ele estava incomodando a escola também. Exato. Porque assim, eu já vivenciei um caso em que eu era coordenadora numa escola na região metropolitana, em que assim, chegou-se o final do ano e reprovou-se uma menina. E eu falei, uau, como que vai reprovar fulana?
E assim, num período que era, na época, né? Era no 8º ano, que era indo para o ensino médio, não era ainda no 9º ano, que daí tem formatura, dia de formatura, viagem, nananana. Eu falei, escuta, eu não tenho um relato, eu era coordenadora na época, eu falei, eu não tenho um relato do pai aqui na escola, para eu passar para o pai que a menina estava apresentando problema. Eu não tinha uma assinatura, porque eu nunca fui sinalizada nos 200 dias lá letivos, nunca nenhum professor me sinalizou. E como é que no dia do conselho a menina estava reprovada, né? Então, assim, isso a gente ia ter um... Aí, mas por quê? Porque a menina, ela era quieta, ela não incomodava dentro de sala de aula, ela entrava muda, saía calada e a percepção... Tímida, exatamente. Ela não apresentava problema. E aí, só que daí ela refletia isso... Foi refletir isso na nota. Então. Agora, o outro menino, Ana, só assim para, né? O outro menino que vivia confrontando o professor, que vivia dentro da minha sala, e o pai tinha umas 200 atas assinadas que, coitado, não aguentava nem mais me ver, aí aquele menino ali teve uma intervenção. Entendeu? Então, a gente tem que olhar ali que a escola também estava fazendo uma sinalização para o pai, porque, de alguma forma, o Jamie estava incomodando a escola. Para nós não aparece esse incômodo. Isso. Não fica latente para a gente. Isso. Mas a escola, ela tem que estar atenta. Eu concordo que a escola ela tem um papel crucial, só que ela não tem condições no nosso sistema hoje de abraçar determinadas coisas. Até porque o pedagogo, ou o professor que está dentro da sala de aula, ele não pode dar laudo. Ele tem que dizer assim, olha, eu estou observando tais comportamentos e eu recomendo que seja levado para um especialista. Sim. Então, a gente precisa ter essa clareza. Que o pedagogo que diz assim, seu filho tem tal coisa, não o pedagogo não pode falar isso. Isso seria até um tema interessante para a gente conversar, né? Mas a escola ela tem que estar atenta. Em contrapartida, a escola também não pode assumir de fazer o tratamento. Ela pode vir com a orientação de um profissional e dizer, olha, se você fizer de tal dinâmica para socializar essa pessoa, no momento que seja pertinente, tudo bem. Então, a gente tem que também... E a família? Cadê a família dentro desse contexto? Cadê essa família que nem sabia desse boletim? Né? E assim, isso é latente também na escola. É um caso muito sério, né? A família só vem na escola quando a coisa extrapola. Quando a criança chega na escola e diz que a professora gritou. Mas o que levou a professora a gritar? Né? Então, mas fala da importância desse alinhamento. Alinhamento. Senão a gente... O que acontece? Senão a gente traz determinados vilões. Uma hora o vilão é a psicóloga, uma hora é a psicopedagoga, uma hora é a pedagoga, outra hora é o professor e outra hora é a família. Então a gente tem que trazer esse contexto para um todo e dizer assim, nós em grupo, né, um grupo multidisciplinar ali que envolve vários contextos sociais, estão ali para beneficiar a criança, o adolescente, até o adulto. Sim, mas Patrícia... O que vai entregar para a sociedade? O que vai entregar para a sociedade? Eu acredito que isso também é não o resultado. Só momentâneo, não. Mas o que nós estamos fazendo, o que nós estamos criando aqui, o que a gente vai entregar para a sociedade. Sim, mas assim, a Patrícia falou ali, né, que a criança, ela tá com 13 anos agora, né, o James. Então, assim, ele tem uma trajetória com a família, sim, mas nós precisamos entender que eu não sei se ele foi um bebê, uma criança que esteve no berçário desde cedo. Sim. Né? Então, assim, eu não sei se foi uma criança que foi realmente planejado pelos pais, e os pais estiveram ali, pelo jeito não, né? Mas... fala, Ana, lembra que ele fala assim... eu não sei... Ele fala da menina assim, eu não sei como ela saiu da gente. Sim, e aí a mãe fala assim... Do mesmo jeito que ele saiu, né? sim. Pela diferença. E uma coisa só que eu queria pontuar com vocês é assim, que eu concordo com a Andréia quando ela é mais enfática com a escola, né? Porque eu já passei por duas situações. Uma coisa que a gente não pode maquiar é um pouco a negligência, assim, da escola em não tomar algumas atitudes, né? Concordo. Eu já tive dois pacientes em que eu precisei agir um pouco mais, porque o bullying estava acontecendo, a escola estava interagindo, e uma escola de grande porte em Curitiba, né? E eu falei assim, tá. E uma hora eu falei com a coordenadora, estávamos em vídeo, eu falei assim, tá, e você vai esperar até quando para tomar uma atitude? Porque sobre o bullying do meu paciente, eu estou falando com você, esse ano vai fazer 3 anos. E eu não vou deixar a próxima.
Então você vai ter que agir agora. Porque a ação tem que ser agora. Ele já está sendo penalizado desde lá de trás. Né? Já é um adolescente que tem outras questões, como a Patrícia falou. Pai ausente, né? Um pai que não liga para ele. Então, assim, já tem outros traços, como a Vera falou. Ele já tem predisposição para muita coisa. Então, que outra coisa a gente vai deixar acontecer? E o que acontece nesse sentido, quando a criança, ela como aquele exemplo que eu dei para vocês aqui do adolescente que eu atendo, que ele é um adolescente filho que foi adotivo, né? Foi adotado pela família. Só que assim, ele desde o início, ele tem a rejeição, ele tem o sentimento de ser ignorado pelos pais biológicos, certo? Então, certo. Pelos pais biológicos. Aí ele foi para uma família adotiva. Então ele já ele está carregando esse sentimento de ser ignorado. Então, assim, o que acaba aqui levando para a vida, a adolescência dele? Medo, insegurança, insegurança, inferioridade, e sentimento de rejeição. Na psicologia, é um dos piores sentimentos que tem, é abandono e rejeição. A Vera está aqui para, né, Vera, para comprovar. Esse sentimento, se a criança ela carrega esse sentimento de ser ignorada pela família, porque muitos são, gente, muitos são. Eu tenho pacientes que falam para mim assim, Andréa, eu cansei de falar isso para o meu pai, com a minha mãe, mas eles me ignoram o tempo todo. Então, aí, onde que vai despertar isso tudo? Né? Na vida adulta. Né? Na vida adulta, ele tentando buscar pela aprovação dos amigos, buscar pela aprovação da sociedade, no trabalho, e ele vai fazer o quê? E daí entra o que a Vera falou, o que nós vamos entregar para a sociedade. Exatamente. Né? O que nós queremos entregar para a sociedade. São crianças que elas nem permitem, né, que o outro faça, mas o outro já faz, atropelando as suas habilidades, atropelando o seu querer, atropelando a sua autoestima. Quem são essas pessoas dessa sociedade? São nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. Não é algo tá fora. Não, claro, são os nossos, exatamente. Quando a gente fala, né, do papel da escola, eu concordo, né, já passei por N escolas aí dentro da minha jornada, né? A Ana que me conhece, assim, já trabalhei até em outras cidades, né? Que tem referencial de escola e a gente vê muita negligência da escola. Só que a gente precisa... Hoje a escola ela tem uma conotação, já existe uma mudança no comportamento da escola também, né? Só que o que eu quero dizer também é que a escola ela não pode carregar um peso, né? Trazer um contexto que não é só dela. Não. E muitas vezes joga-se as coisas para a escola de coisas que não é responsabilidade da escola. Não lhe e aí a gente acaba assumindo uma coisa que nós não temos. Primeiro, a obrigação, porque daí não é obrigação daquela instituição, e nós não temos competência para aquilo. Porque, assim, a gente não tem a formação do psicólogo, a gente não tem a atuação do pai. E, às vezes, o pai faz o quê? Vamos pegar aí um caso, né? Até li hoje na internet de uma pessoa assim bem falando do quanto aumentou o número de professores sendo agredidos. Sim. Mas assim, demais. Nossa, ele acho que gente, eu vi uns 4 posts de coisinha. Você viu o último agora? Não sei se é esse que você está falando. De um professor que estava anotando alguma coisa no quadro. Jogaram um lixo, sei lá o que foi na cabeça, e o professor saiu sangrando. Aí, veja, aí muitas vezes a gente vê o quê? A escola entra em contato com a família, fala do ocorrido, que, né, fala do ocorrido e o pai vem e ainda vai contra a instituição, entendeu? Então, isso tudo, a gente também... não é justificar A, nem B, nem C, mas é a gente começar a entender os papéis sociais de cada instituição família, instituição escola, instituição sociedade, e começar a responsabilizar cada uma por determinada coisa. Sim. Quando acontece o bullying no ambiente escolar e a escola não toma providência, é responsabilidade da escola. Quando o professor tem uma atitude que
a criança ela é responsável, a família tem que ser ser chamada e trabalhar a favor da escola. Só que o que a gente vê hoje? A escola sendo responsabilizada por uma coisa que tá ali. Eu vi o relato ali, a família veio na escola porque o professor tirou o celular da mão da criança. Gente, hoje a gente tem uma lei que proíbe o uso de celular na escola. Não deveria nem ter essa lei, né? Não precisaria essa lei. Olha a incoerência. Que ponto que chegamos, né? Que ponto chegamos? Tem uma lei tem que proíbe. A lei que proíbe o uso na escola. E quem deixou essa criança levar esse celular para a escola? Ele sai de casa, né? Sai de casa com o celular, entendeu? Então, assim, existe essa análise crítica que a gente tem que fazer, Sim. que a gente trouxe no contexto da série para que a gente comece a olhar por essa perspectiva. Cada um deveria fazer o seu papel. O seu papel. Mas uma coisa, meninas, por exemplo, a minha sobrinha teve um caso desses aí do celular, né? Muitas vezes é aquilo que a Vera fala. Eu não sei quem foi que falou, mas agora me perdi. Eu acho que foi a Patrícia. Não sei agora. É a questão de você explicar para o adolescente o porquê que ele está sendo chamado a atenção por aquilo. Porque se é adolescente, ele já vai saber, mas a gente precisa retomar isso com ele. Você estava usando o celular indevidamente dentro da sala, após uma prova onde os teus colegas estavam fazendo prova ainda. Por isso que você vai deixar o celular aqui, nós vamos tirar a bateria para que você não tenha mais acesso. Não sabemos se você passou para um colega, foi o caso da minha sobrinha. Mas, enfim, é preciso explicar, porque senão fica uma punição vazia. E daí o adolescente não sabe. E eu acho super válido isso que a Patrícia falou, realmente. Cada um tem que tomar conta da sua área. Exato. E foi o que eu falei para uma escola esses tempos agora. Ele falou assim, mas a gente tem que chamar o psicólogo. Eu falei, meus queridos, façam a parte de vocês, que vocês não estão fazendo ainda. Eu vou fazer a minha parte daqui. As meninas que me conhecem melhor sabem que eu falo isso mesmo. E depois, se for necessário, a gente vai chamar um outro profissional. Mas, por enquanto, olhem para essa criança como um todo, como a Vera está falando. Né? Uma criança que está com uma alfabetização tardia, que tem vários impactos lá, que sofreu bullying na outra escola, né? Que está com os novos amigos, que está cheia de insegurança. Né? Que se perdeu na identidade, tipo, mas agora quem que eu sou aqui? Como é que funciona isso aqui para mim? É uma escola bilíngue, é uma escola diferente. Então, eu sei que a nossa escola, principalmente aqui no Brasil, a gente tem o MEC em cima, que é conteudista, beleza. Mas o conteúdo, ele vai trabalhar sozinho? Não. Essa é a pergunta que eu sempre faço. Não. Quem que vai ter que trabalhar esse conteúdo? Não é um ser humano? E esse ser humano, ele tem que ser o quê? Preparado emocionalmente para isso, né? Mas se ele está preparado, aí que tá, gente. Então, mas exatamente. Não tá. Fala, Natal, porque olha só, como estão invertidos os papéis. Não sei se vocês já presenciaram alguma criança, 2, 4, sei lá quantos anos, mandando no pai. Sim. Dando na cara de pai. Várias Gente, vezes. o que está acontecendo? Várias os papéis vezes. estão invertidos. Sim. Não existe mais hierarquia. Entende? A criança bate o pé, ela quer, pronto, grita, acabou, conseguiu. Entende? Então, eu acredito assim, que está precisando realmente os pais entenderem qual é a sua função. O pai não é entender, porque no fundo eu acredito que eles nem vão entender, mas buscar um preparo para isso. Né? O próprio professor, sabe, de se colocar, de se posicionar dentro de uma sala de aula, entende? Não permitir que, de repente... Eu tenho uma frase assim que, claro, devido às proporções, mas eu sempre assim, as pessoas, de repente, fazem com a gente o que nós permitimos. De alguma maneira a gente está permitindo. De alguma maneira você está facilitando aquele comportamento. Então está faltando isso, parece que as pessoas estão, sabe, os adultos estão acuados. Mas olha uma situação que aconteceu aqui comigo, né, trazendo o meu laboratório para cá. O meu laboratório. Eu digo que meu filho, eu devia ter tido filho bem antes, porque daí eu teria tido outros insights, né? Um dia ele pediu para descer no parquinho. Aqui no parquinho, que tem o lugar. E eu tenho uma visão tanto da quadra quanto do parque. Quando eu não tenho nenhuma visão, eu desço e dou uns batidão, né, no acaso. No dia que eu tinha descido para brincar, eu fico muito atenta, eu tenho alguns receios, assim, né, mas enfim. Desci, cheguei, quando eu abri a porta do elevador, no hall da entrada,
tava o meu filho e mais 2 coleguinhas, né? 2 ou 3, que eu nem me lembro mais, ele tinha uns 6 anos, mais ou menos. E eles estavam, coisa de criança mesmo, eles pegaram um balão, encheram de água e estavam um jogando no outro ali, muito gostoso, beleza, tal, não sei o quê. Só que eles pegaram e eles molharam todo o hall da entrada. E nós temos muitas pessoas idosas ali no nosso prédio. Quando eu olhei aquilo lá, né, veio aquele negócio de mãe, né? Peguei o meu filho na hora e falei, filho, o que é isso? Não sei o quê, né? Eu fiz o meu marido subir com ele, pegar um rodo, um pano e ele ia secar. Aí, né, falei, filho, você vai secar, você fez, agora ação e reação, como Sim. a Ana falou. Toda ação tem uma consequência. Você molhou, vai secar. É o ratinho. Né? Vai secar. Foi lá, secou uma parte, não secou tudo, até porque ele não estava sozinho. Daí, mãe, o que você vai fazer? Vou ligar para a síndica. Mãe, mas por que você vai ligar para a síndica? Eu liguei para a síndica e disse, dona, né? Aqui é a Patrícia, eu tô ligando para a senhora, porque eles estavam numa brincadeira assim, assado, cozido e frito. Molhou o hall e eu já fiz o meu filho secar a parte que cabia a ele. Ah, mas isso é coisa de criança, né? Eu falei, dona síndica, eu entendo que é coisa de criança. Até ela foi muito querida, né? Falei, dona síndica, eu entendo que é coisa de criança. Só que eu preciso trabalhar com meu filho o que é certo e o que é errado. Porque hoje eu estou tendo a oportunidade para ele de dizer assim, filho, essa atitude é certa. E um dia eu não vou estar. E ele tem que ter a consciência de que Sim. aquilo não estava certo e a opção tem que ser dele. E aí, uma hora meu filho falou assim, mas mãe, eu não estava fazendo, eram meus amigos que estavam jogando. E aí eu falei para ele assim, filho, se uma hora você estiver num lugar, num bar, numa festa, e fizer alguma coisa errada, e vier uma polícia, alguma coisa assim, ele não vai perguntar, você fez certo, você fez certo? Ele vai pegar o grupo. Todo mundo. Que vai pegar todo mundo e o grupo vai sofrer uma consequência. E aí até explicar que você não estava no meio, então você, antes de acontecer a coisa, você tem que sair desse meio. Você tem que olhar e dizer, isso não é para mim. E começa onde? Nas pequenas ações. Sim. Então, assim, se eu não fizesse a correção do meu filho na brincadeira que estava... Não era brincadeira errada, mas o local que eles escolheram para brincar estava errado, eu ia permitir que outras coisas fossem feitas. Sim. Entendeu? E aí, a gente voltando para a série, né? Quantas vezes esses pais do Jamie também não permitiram com que ele fizesse as coisas que não eram certas? Talvez eles até soubessem, né? Porque adolescente a gente sabe como funciona. E eles não orientaram. Talvez não chegasse a esse ponto, isso, entendeu? Se houvesse uma orientação, se houvesse uma conversa, se esse Jamie tivesse uma confiança de fato nessa família, ele teria dito, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu estou sentindo isso, isso e isso. Nós também anulamos, né? Nós aniquilamos o sentimento dos adolescentes e das crianças, porque a criança, quando ela chora, porque é isso, né? O adolescente, é coisa de adolescente, já passa, deixa ele... Aborrecente. Então assim, coisa de aborrecente. Quantas vezes nessa série também esse menino não mostrou que não estava indo bem? Mas os pais acreditavam, né? Lembra de uma situação lá na série que o pai e a mãe, eles ficaram assim, incrédulos, de boca aberta, como assim o filho cometeu, foi um assassinato ali, né? Então, assim, por quê? Porque eles acreditavam no filho. Então, quando o filho saía, o James saía de casa para ir para a escola ou para ir andar com os amigos, né, pela cidade, etc., os pais realmente, não, tá tudo certo, ele sabe o que ele está fazendo e tudo mais. Mas será que existia realmente uma fiscalização, né? Então, assim, ele está indo para onde? Vamos dar uma olhadinha para ver onde que ele está indo. Tá, mas quem é o amigo? Quem é o amigo? Quem é o amigo? Qual é o histórico desse amigo? Paty, eu tenho um laboratório em casa também, sabe? O meu laboratório tem 17 anos. Já? 17 anos. Amiga, eu achava que ele tinha 15. Não, tá maior que eu já. Misericórdia do pai. Então, assim, tem 17 anos, só que eu sempre fui uma mãe
como você corrigiu o teu filho no momento que ele jogou água e etc, né? Vem cá, filho, vamos conversar aqui, isso que você fez não está certo, vamos secar, tem mais pessoas que andam por aqui, você conversou. O que eu observo muito nas famílias que eu atendo, que às vezes eu atendo o adolescente, mas eu acabo que atendendo a família, Sim. Sabe? Tem que orientar ali, né? Mas o que eu percebo diante dessa situação para a família não se incomodar com determinadas coisas que o filho está fazendo, deixa. É cômodo, é muito cômodo. Então, quando eu comentei ali que eu tenho um laboratório em casa, eu sempre fui uma mãe que sempre conversei com meu filho, sempre. Então, assim, se eu percebo alguma coisa que está meio estranho, eu chamo ele e falo assim, cara, seguinte, ele já é um homem, né? 17 anos já. E é assim mesmo que tá ela maior fala, que cara, eu, mas para mim é meu filho. Sim, não tem problemas, eu olho para cima e converso com ele para cima. Eu falo, por exemplo, com quem? Ah, mãe, tem uma festa esse final de semana. Tá, quem que é? Festa de quem? Onde que mora? Quem são os pais dessa família? Quero conversar. Ô, mãe, mas você vai conversar? Eu falei, Mateus, você sabe como é que eu sou, você me passa o contato de fulano que eu quero conversar. Então, assim, o que acontece muitas vezes? Só trazendo rapidamente um exemplo que aconteceu. O ano passado, na festa de Halloween, eles estavam organizando uma festa. Com todas as turmas do segundo ano do médio, de um colégio tradicional aqui de Curitiba. E o medo? Deu medo, né? Então, assim, quem que estava organizando? Os adolescentes. Estavam organizando essa festa onde? No condomínio de uma fulana. Mas quem que são os pais dessa fulana que vai ter a festa? Não sei, mãe, então eu quero saber, me passa o contato. Aí o que aconteceu? Eles abriram um grupo no WhatsApp dos adolescentes que iam, e eram bastante, hein? Bastante adolescente. E aí eu falei pro meu filho assim, me passa o contato de quem que está organizando isso aí. Adolescente que estava organizando. Aí o que o meu filho fez? Tadinho, mas ele fez por inocência. Ele mandou mensagem para uma das meninas e perguntou para a menina assim, Paty, você está rindo, né? Perguntou para a menina assim, o que vai rolar nessa festa? Pense. Falou para a menina assim, fulana, seguinte, eu tô com uma dúvida aqui, mas me conta, o que vai rolar? Jesus e ela, amado. tadinha, tão inocente também, Quanto? tão inocente quanto ele, falou para ele assim, olha, eu sei que maconha, eu sei que bebida alcoólica tá tudo certo, agora cocaína eu não sei. Ela escreveu isso, escreveu e mandou pro meu filho. Aí, tadinho, ele ficou assim, ficou assustadíssimo. E quando ele falou isso, ele falou para a menina assim, então você pode tirar meu nome da lista que eu não vou. Aí ele fez print da mensagem e eu estava atendendo, ele falou para mim assim, mãe, olha quando você puder. Eu estava atendendo meu paciente online, né? Eu vi que chegou uma notificação, esperei, acabou o atendimento, olhei, eu falei assim, misericórdia, Senhor. O que essas crianças, onde que essas crianças estão com a cabeça? E aí o que acontece diante disso tudo? Muitos pais desinformados. Sim. Tem pais que não se atentam a perguntar para o filho, tá, a festa vai ser aonde? Quem é o pai e a mãe desses fulano que vai ser organizado? Aí o que aconteceu? Eu faço parte de vários grupos do colégio que meu filho estuda. Aí eu chamei as mães numa conversa particular, fiz um grupo só com as mães ali, para não alardar mais a situação. Disseminar o negócio. Aí falei para as mães assim, meninas, vocês estão sabendo que vai ter uma festa de Halloween no final de semana tal, os filhos de vocês foram convidados? Aí tinha mãe, não, meu filho não foi convidado, e tinha sido convidado. Aí a outra falou assim, o meu filho foi convidado sim, mas ele está na dúvida se ele vai. Daí eu esperei que elas se manifestassem. Eu falei assim, pois é, meninas, eu sou uma mãe muito participativa com o meu filho, eu cuido muito dele, porque é meu filho único, eu tenho que cuidar muito, mesmo que fosse meia dúzia de filhos, mas eu cuidaria da mesma forma.
E mandei a mensagem, o print que meu filho mandou para mim, eu mandei para esse grupo. Eu falei, meninas, dá uma olhadinha o que vai rolar nessa festa. Nossa, elas ficaram desesperadas com a situação. Acabou com a festa. Acabou com a festa. E aí, tá certo aí você. O que acontece, Vera? Veja só. O meu filho, ele sofreu bullying. Eu falei para ele assim, cara, seguinte, eu vou falar um palavrão aqui, tá? Eu joguei merda no ventilador, agora você vai ter que aguentar. Você vai sofrer bullying lá na escola, só que eu já preveniu. Só que eu falei pra ele assim, cara, eu vou lá na escola e vou conversar com a coordenação e vou informar o que tá acontecendo, tá? E ele sofreu por uma semana. Cara da Patrícia. Por Você ainda vai passar por isso, Patrícia? Por uma semana ele sofreu bullying na escola e eu fui na coordenação e falei assim, olha, aconteceu isso, aquilo, meu filho está sofrendo bullying, eu gostaria que vocês tomassem uma providência, porque são alunos aqui do colégio que organizaram uma festa, que vai rolar droga, vai rolar bebida alcoólica. Só não sabem da cocaína. Não sabem só da cocaína, mas que iria rolar. Aí vamos supor, de 100 pessoas que ia, foi umas 50, ainda aconteceu. 50 pessoas foram nessa festa. Daí, detalhe, tinha um policial que fazia parte do grupo, esse policial falou assim, deixa comigo que eu vou tomar uma providência no dia da festa, eu vou mandar umas 3, 4 viaturas lá e vou chamar o conselho tutelar. E foi o que aconteceu. No Olha dia da só. festa, uma adolescente entrou em coma alcoólico. Ah, misericórdia do pai. Foi chamado Conselho? Não. SIAT. Resgate. Foi Resgate. chamado o SIAT para atender essa menina. A família dessa menina não sabia que estava nessa festa. Aí o que acontece? Baixou na festa 3 viaturas da polícia. Os responsáveis que faziam parte ali do condomínio, que no caso seria os pais de um adolescente, responderam pela situação. Então, assim, resumo da ópera, né? Uma aluna entrou em coma alcoólico, a polícia baixou lá e notificou todo mundo, tá? Prenderam bebida forte, bebida alcoólica, prenderam maconha e cocaína, tá? E cocaína. É cocaína. Então, assim, vocês me desculpem tomar um pouco desse tempo contando essa situação, mas isso está acontecendo e com muita frequência. Sim. E o que os pais, muitas vezes eu tem bato... a ver com a série. Exato, também, né? E eu bato muito na tecla que os pais, sim, têm que prestar atenção, o que seus filhos estão... o que eles estão assistindo no computador, que aplicativo que ele usa no celular. Coloquem, gente, tem aplicativo que você consegue visualizar o que teu filho está assistindo. Tem o como é que chama do aplicativo The Family lá? The Family. Family, né? Mas sabe que eu acho assim... Tem que fazer isso. Eu acho que tem um aplicativo, tem esses meios, eu acho que precisa ser instalado, mas aí entra a questão hierárquica da coisa. Eu sou mãe e eu tenho direito de pegar o celular a hora que eu quiser. Mas chega um momento, que eles não deixam. Mas veja, o seu filho hoje, ele ainda... E aí, desculpa. É a forma que você está criando, né? Mas eu acho assim, que a gente, enquanto eles têm uma dependência da gente, ele até 18 anos, quem responde por ele é você. Sim, os pais. Então, assim, se certeza. você responde por ele, você também pode tomar atitudes. Claro que eu não chega lá, mas ter esse não é impositivo, claro, mas assim, você tem esse direito de olhar, porque assim, você não está fazendo nada que não seja para o bem do teu filho. Exatamente, você está cuidando, né? Se você tá tido essa atitude, sabe-se lá o que ele estaria no meio. Estaria acontecendo. E depois que acontece, que volta a fala do filme, sim, aí daí a gente vai chorar o leite derramado. Não dá. Não dá. Aí vai ouvir, vai fazer aquilo que o pai falou assim, será, e fala do pai do filme, será que a gente deveria ter olhado mais para ele? Para ele deveria. O pai falou, inclusive, né? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Né? Claro que ele não sabe. Mas eu digo assim, mas ele poderia... Ele acreditava, né? Ele acreditava. Só que assim, se a gente acredita em tudo, a gente não pode ser inocente de achar que numa festa de adolescente vai ser igual uma festa Eles de vão adolescente. brincar de quebra-cabeça, né? Como a minha diz...
eu tenho 50 anos hoje, mas numa festa de adolescente minha, era a dança da vassoura. A gente largava a vassoura para dançar com o amiguinho. A brincadeira do anel, do né? Anel. É verdade. Eram coisas inocentes. Do copo. Hoje não tem essa inocência. Não. Por isso que a gente tem que ter um olhar mais rebuscado. E assim, o seu filho está com 17, o teu olhar é um, e o meu, quando tiver 17, o olhar vai ser outro. Com Porque certeza. hoje ele tem muito mais acesso a coisas que o seu filho, quando tinha 10, não tinha. Só que é uma coisa, é importantíssimo eu comentar aqui, Paty. O teu filho, ele é teu espelho. Ele é espelho. Você e teu marido estão sendo espelho do teu filho, entendeu? Então, assim, se você ama, você cuida. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando o teu filho tiver a idade do meu filho hoje, com 17 anos, provavelmente você não vai ter tanto trabalho. Entendeu? Por quê? Porque você é espelho para ele. Eles vão reproduzir... Você é referência, né? Exatamente. E eles vão reproduzir muito das coisas que eles estão vendo em casa, que eles estão presenciando em casa. Então, vamos supor, uma família, que é uma família desestruturada. A Vera está aqui, trabalha com a sistêmica, a abordagem da sistêmica na psicologia, sabe me dizer melhor do que nunca. Uma família que é desestruturada, o que acontece? Né? Ou como que esse filho vai... Ele vai ficar perdido se ele não tiver uma família pé no chão, uma família, sabe, saudável, que conversa, orienta, que ama, que cuida, entende? E o meu pai, eu lembro que o meu pai, ele falava assim, porque eu tenho uma irmã mais velha, né? E daí, na época da adolescência da Marta, ele falava assim, não, pai, vai ter festa não sei aonde. Vai ter, mas com quem que é? É com fulano, não vai. Pai, vai ter uma festa assim, não sei o que, as meninas vão fazer uma viagem lá para sei aonde. Quem são os pais que vai? Não, os pais não vão, então não vai. E daí o meu pai falava assim, não, eu prefiro que vocês estejam dentro da nossa casa, quando tinha festa. Não, então faz aqui em casa. Sim. Faz aqui em casa, sempre. Meu pai sempre puxava as amigas para dentro de casa. É o que eu faço também. E ele falava assim, porque aqui dentro de casa eu sei o que está acontecendo. Exatamente. Eu vou estar junto. E meu pai, ele não dormia não, ele ficava lá. Mas vocês viram o caso daquele pedófilo? Isso é bem importante comentar. E sedando as meninas, exatamente. Né? Então, assim... as meninas iam para casa da amiguinha, né? Vocês viram isso aí? Sim. E aí você chegou a ver? Aí o pedófilo, o que ele fazia? Ele sedava a gente e, né? Aí sabe Deus o que a gente sabe o que acontecia, né? Mas é exatamente isso no que se tange ao cuidar. Né? Então, assim, eu não vou liberar meu filho, por mais que ele tenha 17 anos. Eu falo para ele, cara, você pode até ser mais alto que eu. Você pode... Ele tem uma... Ele é muito, assim... Não é porque é meu filho, não, mas ele é muito consciente diante de tudo que ele faz. Mas se eu percebo alguma coisa que está fora daquele contexto, eu falo para ele assim, cara, de jeito nenhum. Só se passar por cima de mim. Se passar por cima de mim, você sabe que o bicho vai pegar. Mas aí você está assumindo o papel de mãe. Óbvio. Mas você sabe aí que... a hierarquia da coisa. Exato. Aí eu não sou... Isso é muito importante. Eu não sou a psicóloga que... Não, eu sou mãe. Eu falo pra ele assim, cara, eu não tô sendo psicóloga tua, não. Se você quiser, eu arrumo pra você. Você vai fazer terapia com outra pessoa. Nem posso, né? Nem posso também. Eu sou a tua mãe. Sou tua mãe. E o que eu quero pra você é o bem. Sim, e uma coisa que meu pai sempre falava, né? Ele falava assim... Marta, na época da adolescência, eu já fui mais quieta. Eu era de ficar em casa. Coitada da Marta hoje, hein? Ô, Marta. Ele falava assim, show. O show. Vamos pro show. Meu pai, tá bom, vamos lá. Meu pai pegava cada uma nas suas casas, depois devolvia todo mundo. Ele comprou, gente, uma D20, juro por Deus. Sim. E ele saía, eu ia junto. Saía recolhendo todo mundo, deixava depois todo mundo. Depois saía entregando. E falava com os pais ainda, deixei, chegou aí, tá aí dentro de casa, já tá aí. Isso é legal. Eles criaram tanto vínculo, o grupo de pais ali, que hoje nós temos amizade até hoje. Olha que legal. E ele falava assim, não, filha minha, eu tô criando pro mundo sim, mas nessa idade é com a minha supervisão, porque eu não confio na supervisão de quem eu não conheço, né? Eu também sou assim, eu não confio,
sabe? Eu preciso conversar com a família. Ó, você está sabendo que está tendo tal coisa? Ah, estou sabendo sim, Andréia. Pode deixar que eu vou cuidar deles. Eu estou atenta. Ah, então tá bom. Então, assim, é importante que a gente conheça quem são essas pessoas que estão ao redor dos nossos filhos. E da mesma forma, na série. A própria série, ela mostra isso pra gente, que os pais ali de Jamie, talvez eles tivessem soltado um pouco mais o James, confiando no que ele estivesse fazendo. E é aquele receio que a Vera falou lá no início, né? Talvez e não querer... E assim, aproveitando, falando dessa questão dos pais se posicionarem, trazendo para a série, vocês perceberam que ali ele sempre está se referindo ao pai? Aham. Então, o modelo dele era o pai. No entanto, então, que ele pediu para o pai... Tudo era o pai. Ficar, é verdade. Tudo era o pai. Então, assim, é claro que, eu digo assim, dentro daquele contexto, a minha leitura é que parecia que a mãe era mais passiva. Olha, você sabe que eu tive uma leitura um pouco diferente no sentido, porque assim, quando ele pediu para que o pai ficasse como responsável ali na delegacia, no espaço policial, ele falou assim, eu prefiro que o meu pai fica porque ele não vai me julgar. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Aí, qual que é a visão que eu fiquei com relação a isso? Apesar da participação da mãe ali, não foi tanta, né? Mas, assim, na minha visão, a mãe julgaria mais, entendeu? Então, vamos supor que a mãe ficasse com ele na delegacia, no momento que ele tivesse que fazer o exame de sangue, ficar nu ali na frente dos policiais para ser revistado e tudo mais. A mãe, provavelmente, ela ia de repente, eu fiz essa mesma leitura, assim, que o pai ele escolheu o pai para o pai proteger. Isso, porque ele não o pai, assim, acobertar acolher aquilo que estava acontecendo. Tanto que quando ele fala, né, o policial falava alguma coisa, ele dizia assim, pai, tipo, você não vai falar nada? O que eu vou falar, não sei né? Quê. Pai, né? Tipo, o reforçar o pai. O pai ali era assim, tipo, você não vai me defender? No meu olhar, né? Uhum. E daí, quando que ele para de falar com o pai? Quando eles apresentam o filme e ele... O pai não tem argumento. Não tem, ele chora. Não tem. E depois isso ele retoma, né? Essa mesma visão, quando ele liga e diz assim... Pai, a chantagem emocional. Pai, eu sei que hoje não é o dia, mas eu vou me julgar culpado. Sim. Declarar culpado. Então, veja assim, ele joga... a mãe tá aí? A mãe tá aí. Né? Então, assim, o pai era... E ele não sabia que a mãe estava ali, né? Nem a irmã. E aí ele pega assim, o pai é o ponto fraco. Sim. É o ponto fraco, eu exatamente. Entendi o pai como ponto fraco. A leitura que eu fiz é como se ele meio que anulasse aquela mãe. Sim, isso, exatamente. Ele anulou a mãe e o foco dele era o pai. Uhum. Era o pai, até no sentido do, como eu falo assim, dessa predisposição, dessa... digamos, identificação com o pai. Né? Ele tinha, assim, e talvez por essa questão que o pai mesmo comentava ali, o que meu pai fez, eu não vou replicar com os meus filhos. Então, existia essa super proteção desse pai. Sim. Meninas, eu acho que vamos fazer uma parte 2 do programa. Mas eu acho assim, Ana, esse é um primeiro debate aqui que a gente tem, né? Com múltiplas visões e múltiplas questões que precisam ser abordadas e que não ficaram claras para nós, enquanto especialistas também, cada uma na sua área, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa entender também na série. E o objetivo, como a gente falou, não é dizer se a série é boa, se é ruim, se o pai tá certo, se a mãe tá certa, se a mãe tá errada. Não só na série, mas no contexto social, escolar, não, né? A escola tá tão na minha vida. É o assunto mas, assim, que foi levantado. Mas assim, de tudo que está sendo levantado, olhem para isso, né? Para as famílias, né? Olharem para essa série, olharem para esse ponto e olharem o que você o que você tem dentro de casa, porque muitas vezes a gente acha que o problema está no outro continente, no outro estado, no outro país, e tá aqui. O problema está na porta do lado, né? Na sua casa, está dentro da nossa casa. Então, olhar para isso. Sim. E também assim, outra coisa que não sei se vocês concordam, mas que eu acho que a gente também tem que entender que a série ela tem um apelo comercial.
né? É uma série que foi ali baseada num fato real, mas que ela tem um apelo comercial. E que também a gente não pode levar tão a ferro e a fogo tudo que tá ali, porque daí, tipo assim, acontece extremismos, né? Então, assim, no caso, agora eu não vou me deixar mexer no celular, não vou deixar fazer isso, não vou deixar fazer aquilo, porque senão vai acontecer tal coisa. Não é levar o extremismo, mas pensar assim. É um alerta. É um alerta para que isso não venha a acontecer. Por quê? Tantas pessoas mexem no celular, tantas crianças mexem no celular e não tem essa reação. Sim. Por quê? Porque tem uma orientação. Tem uma orientação. Mas que sirva para a gente estar de olho aberto. Para mim, que tem uma criança de 9 anos, para nossa colega que tem um de 17, eu não sei se você tem filhos ou se tem, Eu né? só tenho uma filha de 36 e um neto de 14. Um neto de 14. Mas, ó, um neto de 14, né? Tá ali, ó. Eu não quis falar neto. A responsabilidade é minha Eu não também. quis falar neto, né? Porque eu achei ela tão nova, mas hoje as avós são novas, né? Mas um neto de 14, né? E um primo. Sim, um sobrinho. Mas um alerta para a sociedade. Aproveitar isso que veio à tona, né? E usar isso a favor de uma sociedade. E quem não tem nada, mas eu sou professora, eu sou psicóloga, abrir os olhares, né? Sim. Acho que a responsabilidade é de todas, né? De todas as instituições. Acho que isso precisa. E a gente conviver de verdade, né? Sim. Conviver, estar presente, olhar para as pessoas, perceber os sinais, né? Não fechar os olhos, não se distrair muito com coisas, não permitir que as crianças estejam o tempo todo se distraindo. Sim. Porque senão aquilo que acontece, né? Como você falou ali, vocês comentaram no filme, na hora daquela emoção, vamos para o cinema. Eu sempre comento assim, determinadas situações, quando você não dá conta, olha, eu tenho um problema, mas não tenho como resolver agora. Você pode até distrair a sua mente. Vai procurar alguma coisa que se distraia. Desde que essa distração não seja tapar os olhos. Isso, exatamente. Né? Desde que você enfrente aquilo que precisa ser enfrentado. Sim, eu acredito que assim, aconteceu a situação e tal, vamos dar um tempo hoje, se der. Vamos dar um tempo hoje, vamos esfriar a cabeça, vamos pensar, tudo bem. Mas uma coisa que eu quero deixar, porque já até passou do nosso horário, é assim, olhem para os filhos de vocês. Conversem com os filhos de vocês. Confiem sim, porque todo ser humano merece confiança. Porém, um adolescente e uma criança precisa de colo, precisa de orientação, precisa de carinho, precisa de puxão de orelha, né? Mesmo que não entenda agora, no amanhã ele vai entender. O uso do celular, da tecnologia, precisa sim, mas você como pai, como mãe, você precisa sim estar filtrando, né, todas as situações. E atento ao comportamento do filho. Sim. E atento a tudo aquilo que ele tem como se o filho é precioso na vida dele, ele fique atento ao comportamento que esse filho está tendo em casa ou fora de casa. Gente, autorização para a gente continuar. Deve dar, tá bom. Então vamos. Assim, acho que qualquer ser humano, independente da idade, né, ele sempre precisa de um acolhimento, né? Sim. Então, veja, não é porque eu tenho 50 anos que hoje tem situações que eu recorro ao meu pai e à minha mãe, né? E tá tudo bem. Eu tenho eles, né, para meu marido, que é um porto seguro, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, cada um na sua dimensão, né? Que tem coisas que são mais assim, tem coisas que cabem mais a um e não a outro. Mas assim, a série, ela vem justamente para nos fazer olhar e entender que, e isso é muito importante nessa palestra que eu tive, né? Fiz há 2 anos atrás, lá o que a gente vê aqui na frente, né? O que a gente vê é muito pouco daquilo que está por trás da internet. A internet, ela vem com um apelo, né, que estimula, né, hormônios que a gente tem e uma série de coisas para que a gente queira cada vez mais. E nós somos adultos. Nós sabemos disso, temos consciência disso, mas isso tudo age no inconsciente. Pense isso tudo para um adolescente, para uma criança. Né? Então eles não sabem que aquele apelo emocional, não sabem aquilo ali que vem por trás. Então assim, não é um simples desenho, não é uma simples série, não é um simples
seriado. Sempre tem um objetivo. Um objetivo, né? E assim, olhem para esse objetivo. E até, né, eu contei para Ana uma situação que desencadeou, assistir essa série desencadeou na minha casa. E eu falei, uau, na hora eu fiquei meio assim, né, que o negócio veio como um turbilhão. Eu falei, uau, mas aí eu pensei assim, puxa, que bom que ele assistiu aquele trecho da série, que bom que aquilo desencadeou uma ação nele, porque me fez perceber que mesmo eu estando em cima dele, mesmo olhando o que ele olha, mesmo escutando o que ele escuta, porque eu trabalho home office, eu não percebi uma coisa e que podia ter... Não foi nada, pelo menos até agora eu tenho informações que não foi nada, mas podia ter sido uma coisa muito grave. Sim. E com o jogo. Sim. Sabe? Então, assim, a gente precisa estar atento, porque quem está por trás da internet, ela usa caminhos para que o adulto também não fique sabendo. E uma coisa que eu ia até falar, agora que o Alexandre abriu mais tempo pra gente, eu ia falar que eu até vi hoje que a Veja colocou uma crítica, né, sobre a série e com orientação. Então eles fizeram uma pesquisa com adolescentes e com os pais, né? E daí aqui está falando o seguinte: é verdade que uma parcela considerável de 58% afirma estar ciente do que se desenrola na caixa preta daquele quarto trancado do Jamie. Mas esse dado não bate com a experiência de especialistas no assunto, né? Então, ele diz assim, que cerca de 1/3 de amostra considerada que os filhos passam um tempo excessivo isolados em seu habitat, dentro do quarto, e se revela insegura em relação às interações seladas entre um clique e outro. Mesmo porção que diz saber que o jovem já foi alvo de bullying, dado espantoso. Ou seja, os pais estão cientes do que está rolando. Né? Eles estão cientes. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação é isso que nós estamos discutindo hoje aqui. Os filhos, eles precisam de segurança e eles precisam de presença. Fale, Vera. E mais do que isso, eles precisam estar ocupados com Sim. coisas realmente significativas, sabe? Ocupar o seu tempo, a sua mente, porque caso contrário, gente, nós sabemos, nós adultos, fica ali quem gosta. Quando você vê, a gente tem que ficar atento a isso, né? Passamos 2 horas. Sabe? Porque essa é a intenção, né? Porque é aquele prazer instantâneo. Então, isso a gente sabe, ativa áreas do cérebro que, de repente, já na fase da adolescência, já é uma fase difícil. Então, como a gente comentou lá no início, né? A criança, a dopamina, que é, né, motivação, nossa, que a alegria está a 1000. Na adolescência, existe o que eles chamam da poda dopaminérgica, né? Então, por que o adolescente, de repente, ele é mais retraído, né? Fica assim, o seu humor, né? Muitas vezes, assim, oscilando. É por isso, gente, tem toda uma questão neurofisiológica nesse adolescente, que precisa ser levado em consideração, né? Que ele precisa, então, é um momento que ele já não vê prazer em muitas coisas. Então, onde que ele vai buscar? Esses prazeres que são imediatos. Né? Então, tem que cuidar com isso também. O que esse adolescente está se ocupando? O que é necessário, né, promover para que ele não tenha tanta necessidade de buscar esse prazer momentâneo, porém com consequências, né, desastrosas ali. E assim, e ressaltar que ocupar não é ocupar no inglês, na informática, no balé. Não, porque daí dá uma sobrecarga. Né? Uma sobrecarga de informação. Não. Mas são coisas assim que levem a outras, né? Às vezes sei lá, e dar uma volta numa panificadora, tomar um sorvete, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, coisas que realmente sejam prazerosos, fora desse universo. Mas às vezes, né, Ana, até fazer uma aula de vamos supor, uma natação é prazeroso, sim, né? Mas eu acho assim que às vezes entende-se, eu tenho que ocupar daí, às 7 tem balé, às 8 tem judô, às 9 tem inglês, aí dá uma sobrecarga na criança que quando ela chega lá na escola que ela tem, né? Aí ela já tá tão assim, ou quando acaba a semana, e a coisa tá muito grande. Sabe então, que é importante entender a fase da criança, a fase do adolescente, a fase do jovem. Eu lembro que na época da minha filha, agora trazendo um pouquinho, eu fui uma mãe talvez diferente daquelas mães que na época de vestibular não tem que estudar, não, você não pode isso.
ao contrário, assim, você vai estudar. E de preferência, quando você estiver na escola, você presta atenção o máximo que você puder para você não ter que se matar de estudar fora. Você vai viver a tua fase. Exato. A sua adolescência é agora. Entendeu? Então, aproveitar, vai nas festas, vai no aniversário, vai sair com a família. Isso também é fundamental. É saudável, né? Saber, assim, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, a hora de sem estudar, ser neurótica, a hora da né? família, Sem ser hora neurótica. da família. Exatamente. Entende? Essa coisa de você poder, lógico que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas pelo menos, sei lá, um final de semana, alguma coisa, tá com a família, fazer as refeições junto com a família, interação. Isso é importantíssimo. Sim. Eu sei que a gente precisa acabar, mas eu queria só fazer um parênteses, né? Ontem eu escutei uma moça falando que é importante essas relações familiares, porque dentro das relações familiares a criança começa a criar uma consciência emocional. Porque daí ela tem aquela tia que se separou, ela usa até esse termo, a irmã que não passou no vestibular, o primo que caiu. Então, assim, ele automaticamente ele vai convivendo com diferentes emoções. Realidades, emoções. Diferentes emoções, e ele vai entendendo essas emoções. Depois até, eu não tenho o nome dela agora, mas depois eu passo para vocês, assim, a importância disso. Então, assim, hoje as famílias... E por que aconteceu? Porque as famílias eram grandes e hoje as famílias estão reduzindo. Então, o convívio é a emoção do pai, da mãe, ou, né, de quem é o responsável ali, e da criança. E acabou. E às vezes essas emoções estão assim, um no quarto, um na sala e o outro no outro quarto. Então, vamos conviver mais. Nós somos seres humanos, mas né? cada um no seu Nós somos seres ali, né? humanos, e o princípio do ser humano é a troca, né? Exatamente. É a troca, a afetividade. Então, interação. vamos, né, Sim, reforçar isso. Claro. Meninas, quero agradecer vocês por terem vindo nessa discussão. Acho que foi muito proveitosa, né? Nós queríamos passar aqui a tarde inteira, pedir para Alexandre cancelar todo mundo, deixar só o nosso programa rolando, né, na tarde de hoje, mas com certeza teremos outros encontros para conversarmos, né? E foi só um start, né? No sentido de dar um alerta para essas famílias, de também mostrar algum caminho, né? De repente deles pensarem, puxa, mas isso está acontecendo aqui, como é que eu faço? Está lá na casa da minha irmã, está na casa do meu tio, né? Então, como que nós podemos também organizar e mostrar que existe uma saída, existe a possibilidade de dar uma reviravolta, que, né, tudo é possível de se resolver antes que algo tão crítico aconteça. Sim. Né? Então, agradeço mais uma vez. As portas do programa Eduque Mais Ação estão sempre abertas para ouvir vocês, para a gente conversar aí um pouquinho sobre esses assuntos que deixam também as famílias tão desconfortáveis, né? Porque é interessante nós termos bons profissionais discutindo esse tema, né? Até para acalentar um pouco também essas famílias. E é um desconforto necessário. É um desconforto necessário, exatamente. Precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Em alguns momentos. Dói, mas também podemos evoluir com isso. Exatamente. É? Ana, agradeço muito pelo convite. Eu acho que foi um bate-papo muito rico, né? De muitos exemplos aqui que trouxemos para os nossos ouvintes. Eu gostaria de deixar meu Instagram. Isso, né? Vera, que deixa o teu também, é verdade. Aqui já ia terminando. Né? Não pode terminar, senão. Sim. Então, me seguem no Instagram. Meu Instagram é @psi.andreafontolan. Tudo junto. Sem I. Sem I, por favor. Tá Isso bom? mesmo. E me Vera, seguem, diga o que eu seu. sempre posto Informações, conteúdos. De muita credibilidade. Obrigada, tá? Exatamente. O Vera. meu é @VeraCabral _psicóloga. Isso mesmo, que a da Vera também tem bastante informação e eu fui inclusive lá para ver como é que... Hoje é nosso cartão de visita, né? É, exatamente. O cartão de visita são as nossas redes sociais, né? Então é exatamente isso, gente. Me sigam lá no @AnaReginaCaminhaBraga. Facebook, Instagram, TikTok, né? Em todas as redes temos lá, @AnaReginaCaminhaBraga. Então, um grande abraço e até mais.